Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Festa de Tabernáculos. Antes de falar aqui qual parte da Bíblia que você vai abrir, eu quero de antemão te falar o tema, onde eu pensava em vários temas para essa festa. Tive ideias de temas bem exortativos, mas eu fiquei aguardando uma palavra, um sentimento, para que fosse um tema voltado para cada um que está aqui ouvindo nesta noite. E eu quero deixar como tema para os irmãos nesta noite: deixe a palavra de Deus entrar em você. Deixe a palavra de Deus entrar em você. Amém? Apenas isso. Quando você crê em Deus, você tem que crer que a palavra dele é a verdade para a sua vida. Não existe segunda alternativa, não existe mensagens de autoajuda para que você chegue mais fácil, chegue mais rápido, seja mais feliz. Não existe. Existe a palavra de Deus. E hoje em dia o mundo está pregando uma palavra muito estranha por aí, infelizmente. Uma palavra aonde ela vai de encontro ao seu ego, aonde ela vai de encontro ao seu eu, às suas necessidades. E eu quero te dizer nessa noite que a sua única necessidade é de Deus. Entende? Porque Deus mandou um povo celebrar uma festa de Sucar, de cabanas. E quando Ele mandou celebrar essa festa, Ele deu ordem para que o povo fosse buscar ramos, folhas, para montar a sua cabana, para mostrar para o povo o quão ele era frágil. Apesar de ser um povo forte, que estava vencendo, derrotando, lógico que Deus estava na frente, aleluia. Mas Deus também queria que aquele povo entendesse que apesar das suas vitórias, eles tinham que entender que eram frágeis. E que nessa fragilidade de 7 dias, eles iam estar dependendo totalmente de Deus, para que houvesse bom tempo, para que não houvesse vendavais nem chuvas. Imagina, o povo dormindo em cabanas frágeis, não feitas. Eu creio que se o Reginaldo tivesse lá naquela época, ele ia ser divertido, porque aqui pode passar até um terremoto que eu acho que ela segura. O Reginaldo ia ser divertido se ele tivesse naquela época lá, mas ele está aqui com a gente hoje, glória a Deus, não é? Mas o povo tinha que entender o quão frágil ele era e quão frágil era a sua moradia. Então isso fazia com que um povo se conectasse mais ao Eterno. Esses 7 dias morando em cabanas fazia com que o povo buscasse mais, orasse mais, entendesse mais os propósitos de Deus para a vida de cada um. E é isso que nós temos que entender com a palavra de Deus. Qual o propósito de Deus com a minha vida? Qual o propósito de Deus por eu estar aqui hoje na presença dEle? Ouvindo louvores, vendo as crianças dançarem, agora ouvindo a palavra dEle. Qual o propósito? O propósito é que Deus te ama e quer te salvar. O propósito é que Ele te ama e quer te libertar. Libertar das correntes desse mundo. Amém? Abra comigo, pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pequena introdução. Abra comigo Levítico 23. O pastor já andou lendo os meus textos aqui, parece até que ele colou, mas tudo bem. Ele é meu amigo. Essa semana a gente vai bater um papinho.
Levítico 23, verso 34. Vai dizer assim para você. 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Por que eu separei esse texto? Para que você entenda que esta festa aqui é uma ordenança de Deus. Para que o povo se ajunte, se alegre, celebre, coma na presença dele, ele mandou fazer. Ele mandou fazer festa. Eu quero que faça festa para mim. Eu quero que vocês se alegrem. Eu quero que vocês entendam que eu os libertei, mas também quero trazer alegria no meio de vós. Então, isso que nós estamos comemorando, celebrando, nos alegrando aqui nesta noite, foi Deus que mandou fazer. Então não há necessidade do ser humano tentar inventar outras coisas para ajudar a Deus. Deus, ele é completo, aleluia. Então ele já criou as suas solenidades, ele criou os seus memoriais. Para que esses memoriais? Para que a gente se achegue mais a ele. Para que a gente entenda que o nosso Deus não é um Deus bravo. Igual muitos falam, o Deus do Antigo Testamento era mau. Deus não é mau, Deus é bom. Deus é muito bom. E ele mandou celebrar. Mandou celebrar festas. Zacarias 14. Zacarias 14, a partir do verso 16, como já foi lido aqui, não tem problema, porque é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor se renova a cada manhã, a cada minuto, a cada hora. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar festa dos tabernáculos. É o que nós estamos fazendo hoje, aleluia. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar festa dos tabernáculos. E este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, ou seja, o Senhor, isso daqui, como o pastor já falou, é profético, isto vai acontecer. Mas a ordenança foi dada lá atrás para celebrar. Mas imagina, Deus quer que nós façamos festa, nos momentos de festa. Deus quer que a congregação se reúne para celebrar, para adorar, para lembrar. Porque a festa, ela não te lembra só que ela é uma festa. Ela te lembra que por trás dela tem mandamento, tem ordenanças, tem algo para você obedecer. Então, a gente não pode ficar só focado na festa, mas no que a festa representa para nós. E olha só, as nações terão que subir no futuro dessa profecia para adorar ao Senhor na festa de tabernáculos. Então, para que você possa combater qualquer palavra, qualquer discussão teológica, não é? Qualquer desavença que venha a ter entre cristãos, que às vezes os cristãos sentam para debater a palavra, e um quer sempre impor o seu conhecimento, o seu entendimento, e o dele é a verdade. Amado, debater a palavra não é isso. Discutir a palavra de Deus não é impor o seu conhecimento.
é estar aberto para aprender. Fala aquilo que você sabe, mas ouve também. Então, se você é um daqueles que gosta de sentar para falar da palavra, fala da festa do Senhor, defende a palavra dele, porque o mundo aí está fazendo tudo quanto é festa. O mundo está criando ambientes para atrair a juventude, o mundo cria ambientes para atrair os quarentões, para atrair crianças. O mundo está criando os ambientes. Só que dentro desse ambiente, essa base aqui não é pregada, não é falada. Dentro desse ambiente fala-se de tudo. Fala-se da vida cotidiana, fala de acontecimentos, fala de projetos, mas não dá a base para ninguém. E aí as pessoas entram ali, se agradam, mas depois já estão lá fora. Porque não recebe instrução, não recebe um alicerce para a vida. E a palavra de Deus, ela é o alicerce para a nossa vida. Nós precisamos de ouvir, de nos alimentar dela. E Deus mandou fazer. Colossenses 2,16 diz o seguinte. O que estava acontecendo aqui em Colossos, amados? O povo estava sendo questionado, porque eles estavam o quê? Guardando as festas. E aí Paulo dá uma explicação para eles, abrindo os olhos deles. E eu quero abrir os seus olhos essa noite. Colossenses 2,16 diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Ninguém te julga, irmão, se você está guardando essas coisas. Se você quer se alegrar na festa do Senhor, se você quer se alegrar numa festa bíblica, ordenada por Deus, se você quer guardar o seu sábado, e tem condições para isso, ninguém te julga. Muitos vão vir te perguntar, responda ele baseado na palavra. Êxodo 8, Êxodo 20, verso 8. Facinho de guardar. Ou então, como a modernidade já está aí à solta, né? Abre lá o seu aplicativo da Bíblia e lança lá, ó, sábado. Nossa, vai aparecer muita coisa. Você vai ficar até na dúvida do que você vai falar. Então, defenda-se, porque Deus te dá base para isso. Deus ele instituiu a festa e te instituiu a defesa. Paulo fala, ninguém vos julgue porque você guarda festas, porque você guarda o sábado, por causa da lua nova. Ninguém te julga por causa disso. E aí ele segue dizendo, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, todas essas obediências, todas essas festas, o sábado, a lua nova, aponta para quem? Para Cristo. É Ele que reflete isso tudo para nós. É Ele que nos ensinou isso, é Ele que nos deu. Jesus é a palavra. A palavra foi dada no Sinai em forma de tábuas, depois no rolo, né, no papel, no couro, onde você quiser aí. Mas depois, a palavra veio na forma de homem, para ensinar, para morrer e para salvar. Então a palavra de Deus, ela não é incompleta em nada. A palavra de Deus, ela quer completar a sua vida. Ela quer preencher todas as lacunas, todos os buracos negros da sua vida. Todas as dúvidas, nós podemos tirar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para o século 21. Ela tem resposta para os seus questionamentos hoje, agora. Ela é atual. Então Paulo dá essa ajuda para o povo. E agora vamos entrar aqui no que eu queria falar nesta noite. Abra comigo em Neemias, capítulo de número 1, o verso é o 4. Tendo ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse,
Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Pergunto, você ama a Deus? Você ama a Deus, igreja? Você está guardando os mandamentos de Deus? Porque Ele guarda essa aliança. Deus fez uma aliança com o povo, aleluia. E Ele deu mandamentos, ordenanças, Ele deu instruções para que vocês vivam. E Ele guarda esta aliança com todo aquele que o ama e guarda a sua palavra. Então, Deus tem aliança com cada um aqui presente que se dispõe a viver a palavra dele na sua vida. Não é segundo aquilo que eu estou falando, não é segundo aquilo que qualquer outro pastor aqui fala, é segundo a palavra de Deus. E ela está próxima de você, está aí no seu colo, está no seu bolso. A palavra de Deus hoje, ela não está longe de ninguém. Você saiu de casa sem Bíblia, tem ela no seu celular, para você ler. Mas conselho de pastor Dimas repetido por mim, traga papel para a igreja, tá? Traga a Bíblia, para você ter intimidade, para você achar livros. Amém? No aplicativo é muito fácil, no papel é que é mais desafiador. Verso 6, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amado, o que mais me impactou lendo, estudando Neemias, foi o sentimento dele em relação ao seu povo, em relação à situação de Jerusalém, naquele momento, naquele ano. Ele sofreu, Neemias sofreu por causa do seu povo. Neemias sentiu o pecado do povo, ele estava sentindo nesse momento, nessa oração, a transgressão de um povo que conhecia a palavra de Deus e que por causa da desobediência, virou as costas e estava naquele tempo ali pagando um alto preço. Mas na oração de Neemias você pode sentir a angústia no coração dele, de estar sofrendo algo muito ruim. Por quê? Porque desobedeceu, não guardou mais a aliança. Amados, por quanto nós temos chorado? Por quantos? Você tem chorado pelos seus? Você tem orado pela sua família? Você acha que você é o bambambam de Jesus, que você está aqui e o seu parente próximo, o seu vizinho não está, porque ele não é o bambambam? Amado, Deus quer que todo mundo esteja na presença dele. A Bíblia vai nos relatar que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na morte do justo, daquele que guarda a sua palavra, daquele que o ama. Então eu quero te dar um conselho nessa noite: não desista. Não desista daquele que não está aqui. Não desista. Enquanto há fôlego, há esperança. Pode estar na rua, pode estar na casa, pode estar no bar, pode estar no hospital. Está respirando? Tem esperança. Lembra que levantou por causa de Jerusalém. Neemias ouviu relatos, quando ele viu o pessoal chegando, ele falou assim: ei, como é que estão os meus irmãos lá? E eles falaram com ele: está tudo em ruína, os muros de Israel foram todos derrubados, as portas queimaram-se todas, todo mundo, os que puderam fugiram. Porque quando Israel foi atacada, não foi todo mundo, não conseguiu levar todo mundo cativo, muitos
peneira da linha na pipa, foge. E quando ele soube disso, ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu, amado? Eu creio que naquele momento veio na mente dele: poxa vida, o Eterno falou que se nós desobedecêssemos, Ele mesmo ia permitir que viesse ataques, que nós iríamos ser espalhados, que nós iríamos sofrer. Ele avisou antes, ele não deixou o povo despercebido, distraído. E você aqui nessa noite não está distraído, você está recebendo um alerta nesta noite. Acorda, se desperta para Deus, chega para lá com os seus problemas. Se desperta, amado. Chore pela sua vida, chore pela sua situação, mas dê um passo em favor de você. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua obediência hoje? É momento de analisar. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que estar se analisando. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha casa? A minha está boa, a minha casa não está legal, então eu tenho que orar pela minha casa. Porque Neemias era um, e Deus foi com ele. Deus honrou ele. Verso 7. Temos procedido corruptamente contra ti, na oração dele, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ah, pronto, pastor, aí. É a lei de Moisés. Moisés foi só o que eu estou sendo aqui, foi só uma voz. Ele foi só aquele que ouviu e passou adiante. A lei é de Deus, a palavra é de Deus. Aqui, ó, em todos esses livros aqui, não tem nenhum mandamento, nenhuma instrução de homem. Todos os mandamentos, todas as instruções, todos os ensinamentos que estão aqui, é segundo Deus, segundo a vontade dEle. E nós sofremos porque às vezes não obedecemos. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, presta atenção, igreja, o que está acontecendo com Israel aqui. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Avisou ou não avisou? Eu dei a ordem, não deu? Não dei? Então, ó, se você sair fora da ordem, você vai ser penalizado. Quem aqui já serviu o quartel dos homens aqui? Tem algum aqui ex-militar aí? 1, 2, tem um que serve ali, a polícia. Ou que já trabalhou numa firma muito rígida. Se você desobedecer, vão ficar no quartel. Se você desobedecer às ordens do quartel, da polícia, você vai passar despercebido? Sim ou não? Você vai tomar uma, não vai? O recruta vai pagar 20, o recruta vai capinar, vai ficar pintando beirada de passeio, vai ficar preso. Desobedece lá para você ver. Desobedece um cabo lá para você ver. Você pega a cadeia de 1 semana. Então, ou seja, se o homem, se aqui na terra você tem que prestar obediência e respeito às suas ordens, por que para Deus nós temos dificuldade de prestar respeito às ordens dele, de prestar obediência às ordens dele? Servir a Deus de qualquer jeito, amado, é muito fácil. Se converta, levanta a sua mãozinha, aceita Jesus e procura uma igreja aí. Vai para lá, senta, ouve, bate palminha, ouve lá, Jesus vai te dar, você é escolhido de Deus. E sai dali com aquela palavra. Aí lá fora você não tem base para fugir do pecado, você não tem base para fugir de um olhar, você não tem base para resistir aos vícios, você não tem base para nada, porque você só ouve Jesus vai te dar, você fica esperando Ele te dar. Entende? Mas quando você recebe instrução de Deus, mandamentos do que você pode, do que você não pode, que é bom para você, aí quando você está lá na rua, aí vem a bandeja, você, não.
Vem um olhar, você rejeita. Vem o copo, você fala, não quero mais. Mas você tem base. Mas se você não tem base, você está na casa de Deus, está no mundo. Está na casa de Deus, está no mundo. Isso aí eu já vi aos montes. E olha que eu tenho 12 anos de convertido. Eu tenho que olhar para a Ana Clara, porque eu lembro da idade dela quando eu converti. A Ana Clara era pequenininha. Ela tinha 2 para 3 anos quando eu me converti. E eu já vi muito isso. E eu ficava indagando a Deus, Senhor, por que a pessoa está na sua casa, uma hora está na sua casa, outra hora está no mundo, uma hora está na sua casa, outra hora está no mundo. Eu só vim aprender isso depois, sem querer engrandecer placa, depois que eu vim para cá, que eu comecei a aprender a palavra de Deus de verdade. Comecei a ouvir, comecei a receber instrução. Não sei muita coisa não, mas já me deu base para várias situações da minha vida. Me deu base para me aprender a tratar melhor a minha família, a minha esposa, a minha filha. O que adianta eu amar a Edileia, amar a Ana Clara e não souber cuidar delas? Não adianta nada. Então a gente precisa de base. Eu preciso de sair da minha casa e ir para cultuar o Senhor, para ouvir uma palavra que me dá o quê? Sustância. Vou usar a minha pessoa, quando eu era criança pequenininha lá no Bandeirantes, tinha noites em que não tinha uma comida forte para se comer na minha casa. Ou às vezes minha mãe não queria fazer, porque meu pai gostava muito da comida que eu vou falar aqui. Então ela fazia para agradá-lo. Aí eu chegava para jantar, tinha pela égua. Você sabe o que é pela égua? Mingau de fubá, com a couvezinha rasgada. Amado, eu batia 3 pratos daquilo, meia hora depois eu estava com fome. Mingau de couve nunca me sustentou, nem no dia de hoje. Então eu acabava de jantar, saía escondido, porque eu só saía de casa escondido. Meu pai me proibia, né? Eu era sapequinha. Então eu saía escondido, às vezes eu abaixava para passar debaixo da janela e ia para a esquina mais próxima comer um lanche pesado, um X, alguma coisa, porque não me sustentava. Aí você sai da sua casa, bonitinho, vou para o culto. Aí chega lá, você querido, Jesus vai te dar e tal. Aí você sai dali só com aquilo. Na hora que você passa da porta, você já está com fome. Poxa, Jesus vai me dar, Jesus vai me dar. Jesus vai me dar o quê? Aí você sai da sua casa, vem para cá numa outra situação e ouve que você deve ser uma pessoa diferente, que você deve guardar de fazer o mal, que você deve guardar a palavra, os mandamentos de Deus, para que você viva, para que você seja livre. Porque às vezes parece que é pesado, eu vou guardar mandamento, estão me mandando para eu ser livre. Não, gente, é instrução. A palavra de Deus no seu original é instrução. Guarde as instruções de Deus, para que você seja livre. Guarda ela. Ela vai te dar sustância. A Torá de Deus tem o tutano que a sua cabeça, o seu coração precisa. Por isso que nós temos que ouvir, por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que aprender. Porque quando Neemias chora aqui, e você vê que ele se lamentou mesmo por causa de Israel. No capítulo 8, olha só o que acontece. Eu dei um pulinho, porque não vai dar para falar tudo hoje. Mas aí fica o meu conselho, estude Neemias. Você vai entender o que eu estou querendo colocar para você aqui nessa noite. No capítulo 8, o que acontece? A casa já está basicamente em ordem. Neemias, ele foi confrontado, ele foi afrontado, ele foi tudo, para que ele parasse, para que ele desistisse, mas ele não desistiu. Ele não desistiu de colocar a cidade dele de pé. No capítulo 8, a casa estava em ordem. E aí, Esdras lê o que para o povo? A lei do Senhor. Porque o povo tinha sido levado cativo por falta de lei, de mandamento, de obediência.
Então agora, ó, eu arrumei a casa, Deus me honrou, eu vou dar a lei de novo para esse povo. No capítulo 8, no verso 8, diz o seguinte: e leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Ou seja, não foi lida corrida, não foi de qualquer jeito. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam a todo o povo, lhe disseram: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem chorareis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Depois que Neemias colocou ordem na casa, fechou as brechas, colocou as portas, ou seja, a segurança de Jerusalém estava restabelecida, ele colocou ordem e fez o povo se lembrar daquilo que ele tinha esquecido. E quando o povo ouve aquelas palavras, o povo chora. Amado, pensa um pouquinho o que passou na cabeça dos seus irmãos. Nós sofremos, nós somos presos, maltratados, porque desobedecemos ao nosso Deus que nos ama, que nos deu essa cidade, que nos deu riquezas aqui dentro. Nós não plantamos nada, nós não construímos casas, Ele nos deu tudo. E nós, por capricho, desobedecemos a Ele e sofremos tudo isso. Quando o povo ouviu a lei, ele lembrou da aliança e lembrou que Deus era o guardador deles. Amados, Deus é o guardador da sua vida aqui hoje. Renove a sua aliança com Deus, renove o compromisso. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não tem compromisso com Deus, inicie hoje. Deus não quer que você venha aqui e saia do jeito que você entrou, não. Deus quer te transformar. Deus quer cuidar da sua vida. O que dançou aqui, gente? Toque, 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 o inimigo bate a porta. Aí as crianças ensinou, para o inimigo não. Aí quando Jesus quer entrar, o que ele quer? A casa toda. Jesus quer cuidar da sua vida, amado. Jesus quer cuidar de você. Quer resolver seus problemas, suas tristezas, suas dúvidas. Acredita nisso. E deixa Ele entrar, deixa Ele cuidar da sua casa. Deixa Jesus cuidar da sua casa, Ele quer ela toda, com você lá dentro. Deixa Deus te transformar. Ninguém brinca de ser pastor, ninguém brinca de subir aqui para pregar uma palavra impactante. A palavra de Deus, ela é impactante. A palavra de Deus não precisa de um pregador eloquente, que arrasta a voz. A palavra de Deus tem que ser falada no seu natural para mim. É assim que eu gosto da palavra de Deus. No seu natural. É o que é lido e explica. Aí você chega em casa, lê e deixa o Espírito Santo te convencer, porque esta é a função dele. A minha função aqui é ler, é ensinar. A função do Espírito Santo é te convencer. Então ele está aí, ó. Você está vendo o Espírito Santo? Alguns estão sentindo, né? Tem uns que têm uma sensibilidade maior do que os outros, mas todo mundo está no mesmo caminho. Mas ele está aí, ó. Ele quer te convencer de 3 coisas aqui na terra. Quer te convencer do pecado, para que você não faça mais. Quer te convencer da justiça e do juízo. 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Falar em mistério é bom? É ótimo. Profetizar é bom? É ótimo. Mas deixar o Espírito Santo fazer essas 3 coisas é melhor ainda. Porque se você não peca, é porque você aceitou a explicação dele, não peca. Te convencer da justiça, porque Deus te colocou nessa terra e te deu uma justiça para você andar nela. Te deu leis, regras, para que você ande no caminho certo. E te deu juízo, porque o juízo vai vir sobre as 2 coisas. Deus vai vir com o juízo dele em cima da justiça. Se você vive na justiça, o juízo dele vai passar direto em você.
Deus vai vir com o juízo dele em cima do pecado. Se você se desvia dele, o juízo vai passar direto em você. Entendeu a função do Espírito Santo? Ele quer que você entre. Ele quer que você seja salvo. Tem melhor conselheiro? Jesus falou assim, ó, eu subirei e rogarei ao Pai que mande o Consolador, o Espírito Santo, e ele está aí para te convencer dessas três coisas. O Espírito Santo não veio te convencer da riqueza, que você vai ter que ficar rico. Do que mais? Te convencer que Deus realmente vai te dar e te convencer que realmente você é o tchutchuco do céu. Ele veio te convencer de coisas sérias, porque o reino de Deus é sério. Reino. Você já viu o rei aí com desordem? Vê lá na Inglaterra como é que é o negócio lá. É bagunçado? Então por que o reino de Jesus vai ser oba-oba? Não pode. O reino de Jesus tem que ter ordem. Então, olha, quando você ouve a instrução de Deus, você tem que lembrar da aliança e chorar aonde você ainda está errando. Lembra da aliança de Deus. Lembra que Ele quer cuidar da sua vida. No capítulo 9, verso 13 e 14, aqui Neemias está falando: desceste sobre o monte Sião, e do céu falastes. Com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos e estatutos e lei. Amado, se você volta mais um pouquinho aqui, depois que Neemias colocou a ordem na casa, estabeleceu a lei, o povo celebrou festa de tabernáculos. Logo depois, lá no verso 13 do capítulo 8, o povo celebra a festa de tabernáculos. E no capítulo 9, Yom Kippur. Nós celebramos quarta-feira aí, ó, Yom Kippur. Dia do perdão, dia da visitação de Deus para perdoar os pecados. Dia de arrependimento genuíno. Dia onde o povo se vestia de pano de saco, jogava terra na cabeça, porque tinha vergonha dos seus pecados. Hoje, no século 21, a gente peca e não tem nem vergonha de falar com Deus. Sabe por quê? Porque a gente fala, pede perdão, 2, 3 dias depois está pecando de novo. Nós temos que aprender a nos arrepender. E arrepender é não fazer mais. Entende isso? Povo sofrido, povo escravizado. Um homem clama, Deus honra. Deus honrou ele em tudo. Colocou ordem na casa, colocou a lei para o seu povo. O povo celebra as festas de Deus. O povo lembra quem Deus é. Precisamos lembrar quem Deus é na nossa vida. Aleluia. Ezequiel 28, verso 14. O que está acontecendo aqui? Deus manda o profeta falar contra um rei. E no meio dessa profecia, Deus começa a fazer uma outra comparação. E diz assim: e tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa passagem aqui está falando do que hoje é o inimigo das nossas almas. A criação dele, ele era perfeito. Deus criou um anjo perfeito e ele fala as qualidades dele. Só que um belo dia achou-se o que nele? Iniquidade. E nós sabemos que iniquidade é a ausência dos mandamentos, da lei de Deus dentro de algum ser. Então, a palavra, a lei, a instrução de Deus saiu de dentro dele. E ele perdeu tudo. Foi lançado na terra. Então, se Deus
foi severo com um anjo de luz que ele criou, que desobedeceu a sua palavra, ele vai ser bonzinho com a gente? Não. Ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, eu vou deixar passar. A palavra diz que ele criou um ser perfeito, que pisou fora da linha, perdeu. Aí você foi feito em imagem e semelhança dele, para que você procure andar em santidade junto com ele. Você acha que vai ter refresco para a gente? Viver de qualquer jeito, viver desobediente, viver não acreditando, viver falando, isso aí não se aplica para mim hoje. Eu não preciso de guardar isso, porque isso aí é para judeu. Concordo, tem mandamento que só judeu pode cumprir lá em Jerusalém. Se você estudar, você vai achar que não tem, você vai ver. Mas tem N mandamentos que nós podemos guardar. Então, naquilo que você pode fazer, faça para Deus. Amém? Garanta a sua entrada, amado. Eu não vou puxar ninguém, pastor James não vai puxar ninguém. A pureza das nossas crianças. Senhor, eu era pai da Ana Clara. O problema é seu, ela entrou, você ficou. A sua santidade com Deus, a sua verdade com Deus, não vai me levar para o céu, porque eu sou pastor não, tá? Eu que não dou um jeito na minha vida e ando ali retinho com ele. Que aí lá no alto, lá vai estar lá. Aí, Senhor, aí, Eliahu, olha aí, aleluia. Aí Jesus vai olhar assim, ops, quem que é esse cara aí? Aí vocês, é o pastor Vitor. Não conheço ele não, vaza. Basicamente, conheço o pastor Vitor não, ó. Aí vocês entram e eu fico lá, chupando dedinho. Então eu também tenho que dar jeito na minha vida. Não adianta eu ensinar para vocês o que é bom, o que é verdade, e não viver não. Aí é hipocrisia da minha parte. Então eu tenho que ensinar e viver. Porque o chicote estala primeiro no lombo da gente. E Deus deu muitas instruções, Jesus deu muitas instruções sobre os hipócritas, que não vale a pena falar aqui hoje, nem temos tempo. E para encerrar, Mateus 24, verso 12, que é uma passagem muito conhecida, palavras do nosso amado Senhor e Salvador, maravilhoso conselheiro. E por se multiplicar a iniquidade, a ausência de lei, a ausência de mandamentos, por se multiplicar a desobediência aos mandamentos, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, se eu não tenho estudado, guardado os mandamentos de Deus e trato isso como uma coisa comum, o meu amor está frio. O meu amor por Deus, o meu amor pelo próximo, o meu amor por mim. Então, se a iniquidade, se a ausência da palavra está grande na sua vida, você tem como trazer ela de volta. É só você andar nos caminhos de Deus. É só você buscar um lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde você é confrontado, é exortado, porque Deus é claro em dizer, eu corrijo tanto aqueles que eu amo. Ele corrige e exorta os que Ele ama. Então a correção de Deus é amor para a sua vida, e o amor dele é vida eterna para você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, aplaudo ao Senhor.